Elvira Falani, eu sou voluntária aqui da 3 de outubro, sou coordenadora do TA3. É uma grata satisfação estar aqui para mais uma conversa fraterna que hoje será sobre beneficência, com base nas instruções dos Espíritos do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. As mensagens foram ditadas por 5 Espíritos. Primeiramente, vamos iniciar pelo significado da palavra beneficência. Os dicionários nos dizem que beneficência é a prática, é o ato de fazer o bem, a caridade. Mas a quem e como podemos fazer a caridade? Seria um ato beneficente somente para uma parte ou para ambas? Enfim, são muitas perguntas e para termos essas respostas, vamos ver o que os nossos irmãos espirituais nos dizem. A primeira mensagem é de Adolfo. Ele foi o bispo de Argel. Essa mensagem foi recebida em 1861. Ele nos diz que a beneficência nos oferece os mais puros e mais doces sentimentos que alegram o nosso coração. Mais do que alegria, nós nos sentimos remorso por não termos feito algo ao nosso próximo. Ao fazermos uma caridade, ficamos felizes por não termos ficado indiferentes àqueles que precisavam. Ele nos diz que não podemos nem imaginar a grandeza que é quando olhamos o próximo como a nós mesmos. E isso é maior ainda quando tiramos a nossa própria roupa para vestirmos um irmão. Aqui ele se refere ao fato de doarmos aquilo que nos é útil e não porque nos serve mais ou porque temos sobrando. Como seria bom se nós nos preocupássemos em fazer o bem. E ele nos pergunta, será que há algo assim que nos deixa mais feliz do que quando somos representantes de Deus e levamos alegria a alguém que necessita? Ele nos pede para irmos ao encontro dos infortúnios e ao socorro das misérias ocultas. As misérias ocultas são aquelas que as pessoas não saem pedindo, mas que tocam no nosso coração. E nos lembra das palavras de Jesus, quando vestirdes a um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Quando praticamos a caridade, nós conduzimos os nossos irmãos à felicidade e, ao mesmo tempo, estamos semeando a nossa própria felicidade. E enquanto estivermos aqui na Terra, seremos a consolação para esses irmãos. E com isso, já teremos uma prévia das alegrias que desfrutaremos mais tarde, quando retornarmos ao nosso verdadeiro lar. Adolfo apela para que nós, encarnados, acreditemos no que ele fala e nos aconselha. É na caridade que devemos procurar a paz do nosso coração, o contentamento da alma, o remédio para nossas aflições da vida. E que quando estivermos desesperados, ele pede para nós olharmos para os lados, para vermos quantas misérias precisam ser aliviadas, quantas crianças sem família, quantos idosos abandonados. Enfim, quanto bem temos para fazer. Não devemos reclamar, devemos agradecer a Deus pelo que temos. E Ele pede para compartilharmos o nosso amor, a nossa atenção, os nossos bens materiais com aqueles que definham no sofrimento e na solidão, pois certamente colheremos ainda nesta vida alegrias bem suaves, mas mais tarde somente Deus sabe. Mas aqui vale lembrar que podemos sim imaginar, porque se lembrarmos que colhemos o que plantamos, dá para ter uma ideia o que vamos colher, né?
E a segunda mensagem é de São Vicente de Paulo. Ele foi um sacerdote católico francês conhecido por ter feito tudo para diminuir o sofrimento e por fazer o bem a todos. A mensagem é de 1858. Ele nos pede que sejamos bons e caridosos e que essa é a chave dos céus e que a temos em nossas mãos. Todos nós a recebemos, basta agora aprendermos a utilizá-la. Ele nos diz que a felicidade eterna se encerra na máxima: amai-vos uns aos outros, e que não encontraremos felicidade e consolação se não praticarmos a caridade. E nos aconselha: sejamos bons, amparem os seus irmãos, erradiquem a horrível chaga do egoísmo. Se cumprirem esse dever, o caminho da felicidade eterna será aberto para vocês. Ele diz que se nós buscássemos apenas o bem-estar com boas ações, estaríamos sempre no caminho do progresso espiritual. E ele nos dá um puxão de orelha, dizendo que exemplos não nos faltam, o que nos falta é a boa vontade. Ele diz também que Cristo já nos mostrou e disse tudo o que se refere a essas virtudes de caridade e amor, e pede para que tenhamos mais interesse e mais fé nas leituras evangélicas, e nos aconselha: leiam e meditem sobre ela. Ele nos lembra que a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem caridade, as outras não existiriam. Sem caridade, não podemos esperar um futuro melhor. Caridade é a âncora eterna da salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do Criador, pois a caridade é a própria virtude de Deus transmitida a nós. São Vicente de Paulo finaliza pedindo para que permaneçamos unidos e diz: amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. A terceira e a quarta mensagem são de Caritas. Caritas significa caridade em latim. Acredita-se que tenha sido Irene, uma mártir que foi canonizada pela religião católica e ficou conhecida depois como Santa Irene. A mensagem é de 1861. Ela começa nos dizendo: chamo-me Caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Sigam-me, porque eu sou a meta que todos vocês devem visar. E será que estamos seguindo esse caminho? Caritas nos fala com o coração triste. Quanta miséria, quantas lágrimas e quanto temos que fazer para secá-las. Ela diz que tenta consolar nossos pobres irmãos, pedindo coragem, dizendo que existem corações bondosos cuidando deles e que eles não serão abandonados. Mas nos explica que as suas palavras tranquilizam um pouco o coração desses irmãos, mas não saciam o estômago. O plano espiritual nos dá alimento espiritual e é por isso que precisam da nossa ajuda, da nossa caridade, pois nós encarnados podemos oferecer o alimento material aos nossos irmãos necessitados. Nós somos instrumentos de Deus aqui na Terra para auxiliar a quem precisa. Caritas relata que vê pobres, velhos, abandonados, atormentados por todos os sofrimentos e que, envergonhados pela miséria que vivem, não se atrevem a mendigar e implorar a piedade. E Caritas, com o coração repleto de compaixão, se faz mendigar por eles e vai para toda parte estimular a beneficência, inspirando bons pensamentos aos encarnados de bom coração. O que nós estamos fazendo com os nossos idosos? Muitos são deixados de lado, mesmo depois de terem lutado tanto por nós.
Mas graças a Deus, os bons espíritos inspiram os encarnados de bom coração para que façam o bem e a caridade, e muitos desses idosos são atendidos. Mais uma vez, nós somos os instrumentos de Deus aqui na Terra para auxiliar a quem precisa. Precisamos abrir os nossos corações. Cáritas nos lembra que perto de nós há infelizes sem comida, sem trabalho, sem cobertas, mas que ela não vai dizer o que devemos fazer e que deixa essa iniciativa por nossa conta, por conta dos nossos corações. Afinal, se ela ditasse essa linha de conduta, o que deveríamos fazer, essas nossas boas ações não teriam o mesmo mérito. E ela nos diz: sigam-me, sejam destemidos, eu os conduzirei pela via da salvação, porque eu sou a caridade. Na sua segunda mensagem, Cáritas nos lembra que há muitas maneiras de fazer caridade e que muitos a confundem com esmola. No entanto, há uma grande diferença. A esmola algumas vezes é útil porque alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante, tanto para quem dá quanto para aquele que recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor e o beneficiário, porque o sentimento que os une é o amor, a bondade e a gratidão. Ela finaliza nos lembrando sobre outras formas de caridade, aquela que também pode ser praticada entre parentes, amigos, quando somos indulgentes uns com os outros, quando perdoamos mutuamente nossas fraquezas e quando cuidamos para não ferir o amor próprio de ninguém. A próxima mensagem é de um espírito protetor. Ela também é de 1861. Ele nos diz que houve muitos dizendo: eu sou pobre, não posso fazer caridade. Enquanto também vê outros que faltam com a indulgência com seus semelhantes, não perdoando coisa alguma e julgando severamente, sem se perguntarem se gostariam que fosse feito o mesmo com eles. Ai, como o mundo seria diferente se nós colocássemos no lugar do outro, se tivéssemos empatia. O Espírito Protetor nos fala: se não podem fazer caridade material, sejam indulgentes. E ele finaliza dando-nos um exemplo, contando uma história de 2 homens que acabaram de morrer. Mas antes disso, Deus disse: enquanto esses 2 homens viverem, para cada um serão postas as suas boas ações num saco, e quando morrerem, esses sacos serão pesados. Quando ambos morreram, Deus mandou que levassem para ele os 2 sacos. Um estava cheio, estufado, dava até para ouvir as moedas tinindo dentro dele. O outro era pequeno e fino, que se viam através do pano as poucas moedas que continham. Cada um dos homens identificou o saco que lhe pertencia. Eis o meu, disse o primeiro, eu o conheço, eu fui rico e distribuí bastante. O outro: eis o meu, fui sempre pobre, não tinha quase nada para distribuir. Mas, para surpresa de todos, ambos os sacos foram colocados na balança. O maior tornou-se leve e o pequeno se tornou pesado. Então Deus disse ao rico: doaste muito, é verdade, mas o fizeste por ostentação e para ver o teu nome figurar em todos os templos do orgulho. Além disso, ao dar, não te privaste de nada. Passa à esquerda e fique satisfeito pelo fato de a esmola de alguma forma ter sido considerada. Depois disso, ele disse ao pobre: deste bem pouco, meu filho, mas cada uma das moedas que estão na balança representou uma privação para ti. Se não distribuísse a esmola, fizeste a caridade, e o melhor é que a fizeste naturalmente,
sem se preocupar de que seria avaliado por isto. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante. Pelo contrário, encontraste desculpas para todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. E por fim, a última mensagem é de João, de 1861 também. Ele nos faz alguns questionamentos. Será que um rico não pode dedicar algumas horas para ajudar o próximo? Será que com o que sobra no seu orçamento não poderia comprar agasalhos para um irmão que treme de frio? E as mulheres com suas mãos delicadas não poderiam confeccionar roupinhas quentes e ajudar uma mãezinha pobre a vestir o filho que vai nascer? E se acaso acharem que estão tirando de seus próprios filhos, pensem que estão aquecendo os necessitados. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E quanto a um pobre assalariado que não tem sobras, mas deseja, por amor aos seus irmãos, dar também um pouco do que possui? Ele sugere: ofereça algumas horas do seu tempo, que é o seu único tesouro. Você também poderá oferecer alívio aos seus irmãos. E quantas pessoas devotas a Deus? Trabalhem em suas obras, mas que os seus trabalhos não sejam feitos apenas para chamar atenção e exaltar sua habilidade e paciência, mas para ajudar aqueles que precisam. Ele nos aconselha: trabalhem, mas que uma parte do resultado de suas obras sejam para o alívio de seus irmãos em Deus. Os pobres são os filhos bem-amados do nosso Pai. Trabalhar por eles é glorificar Deus. Ele evidencia que todos nós podemos doar, seja lá qual for a nossa classe social, sempre teremos alguma coisa para ser dividida. Seja lá o que for que Deus tenha nos dado, devemos uma parcela aos que não têm sequer o necessário. Com isso, os nossos tesouros da terra diminuirão um pouquinho, mas os do céu certamente serão ainda mais abundantes. Bem, e estas foram as instruções vindas do alto. Todas elas são da segunda metade do século XIX, e isso nos entristece, porque são quase 2 séculos, que nos separam, e nós sabemos que essa lição ainda não sabemos de cor. Mas hoje, diante desse momento dramático que estamos vivendo, acredito que estamos tendo a maior oportunidade de nossas vidas para mudarmos. Vamos ter em mente as instruções desses espíritos. Tenhamos boa vontade. Nós não podemos mudar o passado, mas devemos mudar o presente para que tenhamos um futuro melhor. Todos nós temos algo a dar. Há tantas necessidades, e não são apenas necessidades materiais. Nossos irmãos carecem de uma palavra amiga, de atenção, de preces. Façamos o melhor de nós por amor, o bem pelo bem. Sejamos indulgentes, tenhamos empatia, comecemos dentro de nossas casas e vamos ampliando. Sejamos um instrumento de Deus e vamos ajudar o próximo. E se alguém não souber como ajudar, temos aqui mesmo a nossa assistência social, o Anita Brisa, que mesmo durante a pandemia não abandonou seus assistidos e precisam muito da nossa ajuda. Além da assistência social, a nossa casa continua oferecendo atendimento fraterno à distância a quem precisa de ajuda espiritual. E eu, particularmente, também coloco à disposição o nosso grupo de teatro, o Teatrês, que mesmo durante a pandemia também está oferecendo muito apoio, amor a todos que se conectam conosco semanalmente para estudarmos a doutrina por meio da arte. Talvez esses exemplos sejam
aqueles exemplos que São Vicente de Paulo nos falou. Vamos nos dar um pouco mais para os nossos irmãos. Bem, e eu finalizo assim a nossa conversa fraterna como ele finalizou a mensagem, pedindo para que fiquemos unidos. Vamos nos amar segundo os preceitos do Cristo e vamos nos lembrar da máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Muito obrigada.